Boa noite a todos. Vamos dar início aí a mais um estudo no nosso TED, Temas Espíritas em Debate, né? Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante e tem sido já há muito tempo exaustivamente discutido, né, por estudiosos de diversos campos do saber, né? Mas recentemente acho que a coisa está um pouco mais acalorada, né? Talvez dada a situação econômica, enfim. Vamos falar de desigualdades sociais. O tema dessa noite é desigualdades sociais, problema divino ou é um problema humano, né? Quem vai fazer aquela motivação inicial para a gente, né? Vai falar para a gente sobre o tema por uns 20 a 30 minutos, cerca disso, né? Vai ser o Elias Moraes. O Elias Moraes, ele é autor do livro Contextualizando Kardec, do século XIX ao século XXI. Ele é sociólogo, ele faz parte da Associação Espírita de Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, né? Ele também faz parte do Conselho Administrativo da FEEGO e coordenador do canal Fronteiras do Pensamento Espírita. Portanto, é uma pessoa aí que entende do assunto, né? Bom, após essa motivação inicial, nós vamos ter, então, o espaço aberto para a participação, né, de quem estiver conosco aqui, com perguntas, né, comentários, enfim, da forma que entender que pode colaborar. Vou pedir, então, ao Vantuil que faça uma prece inicial para a gente, e, então, já passamos aí para o Elias, para a apresentação dele. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. Vamos aproveitar o momento, fechar os nossos olhos e conversar com nossos amigos espirituais, pedir para que a reunião de hoje transcorra numa maior tranquilidade, que possamos trocar boas ideias, dialogar e sabermos entender e sairmos melhores do que quando nós chegamos aqui. Que nós possamos, que o nosso amigo Elias Moraes seja intuído, amparado, para que possa esclarecer e expor todas as dúvidas que nós tivemos. Que nós possamos aproveitar ao máximo e também tirar um pouquinho de tudo que ele, do conhecimento do nosso amigo, que nós possamos nos saborear com essas palavras que ele irá proferir agora durante a noite. Que os nossos amigos espirituais nos deixem começar o nosso trabalho da noite, que assim seja. Elias, é com você. Ok, muito obrigado. Bom, pessoal, o tema de hoje, eu até lendo assim, o tema, eu falei assim, é engraçado, eu já peguei um tema resolvido, né? Ficou bom, porque a pergunta desigualdade social, problema divino ou humano, ela já está respondida na questão 806 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou a respeito disso para o Espírito, ele falou, olha, isso é criação humana, não tem nada a ver com divino nisso, isso é um problema de vocês humanos. E aí ele pergunta para o Espírito se seria algum dia essa desigualdade desapareceria. E aí o Espírito vai dizer, então, que vai desaparecer quando a gente conseguir romper com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, e vai, então, fazer uma bonita preleção de ordem moral. Então, essa questão, a bem da verdade, eu entendo que quem propôs quer que a gente converse mais a respeito disso, né? Porque a resposta no Livro dos Espíritos é muito interessante e eu recomendo que ela seja mais meditada. E aí eu quero, então, começar, eu vou fazer uma abordagem mais sobre a própria desigualdade, mais ontológica, mais discutindo o problema em si. Um pouquinho depois eu vou fazer uma pincelada na histórica, depois eu vou discutir também um pouquinho do que a gente tem doutrinariamente, sobretudo na obra de Kardec, e pincelar alguma coisinha bem a título de provocação mesmo das perspectivas que se abrem para a solução desse problema hoje. Tá? Então, eu quero começar chamando a atenção para que no ano de 2005 nós tivemos uma
uma ocorrência muito interessante. Cumpriu-se uma previsão que já vinha sendo monitorada pela Oxfam, uma organização não governamental que monitora a riqueza no mundo, e cumpriu-se essa previsão que era para 2019, que ela antecipou aí mais ou menos, né, imaginava-se que no final de 2019 a gente estaria alcançando a situação de os 1% das pessoas mais ricas deterem a mesma riqueza que os 99% restantes. Esperava-se que isso acontecesse por volta de 2019, 2020. Isso aconteceu em 2015. Né? Aliás, aconteceu em 2014 e 2015 estava sendo discutido. Então, antecipou em 5 anos. É muito interessante que a gente está vindo num processo de crescimento da desigualdade social. Ela tem sido aprofundada ao longo dos anos. A desigualdade hoje, por incrível que pareça, ela é muito maior do que na época em que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. E essa semana nós tivemos um caso muito interessante, o que foi o depoimento do sócio do Nubank, que se viu, de repente, tão rico que ele ficou numa situação, para ele, constrangedora. Ele falou assim, eu não dou conta de gastar nem a pequena parte desse dinheiro que, de repente, agora eu tenho. E só para a gente brincar um pouquinho, se ele gastar R$1 milhão por dia, a riqueza dele continua crescendo, isso não faz a menor diferença, isso não faz cócegas no dinheiro dele. Então ele falou assim, eu não tenho criatividade para gastar tanto dinheiro. Então ele mesmo se viu assustado, porque ele não esperava, depois de 8 anos de começo dessa ideia que ele entendeu a princípio maluca, que era de criar um banco sem agências, um banco totalmente virtual, que ele estivesse com essa realidade hoje. Então, isso trouxe muitas discussões interessantes à tona, os movimentos que estão acontecendo no mundo em virtude dessa constatação. Porque o fato é que hoje nós temos uma pequena quantidade de super ricos e, ao mesmo tempo, nós temos outro contraste. Nós temos 2,37 bilhões de pessoas passando fome no nosso planeta. Então, é muito complicado esse quadro. E é muito interessante que agora, 2020, a gente está com um quadro bem melhor. Esse número ele já passou de 3 bilhões de pessoas há algum tempo, e ele só foi amenizado porque a China sozinha conseguiu retirar 850 milhões de pessoas da condição de miséria nos últimos 30 anos. A China está saindo de um quadro de miséria muito grave e eles hoje estão comemorando o êxito que eles conseguiram em sanar esse problema internamente. Então, é um quadro muito preocupante, porque o que tem ficado muito claro, e a pandemia trouxe isso com muita clareza, com muita transparência, é que toda crise aumenta as possibilidades desse grupo que já é rico de aumentar ainda mais sua riqueza. E, durante a pandemia, essas pessoas mais ricas, elas ampliaram ainda mais a diferença que elas tinham, que elas apresentavam para o restante da população. Então, a pandemia possibilitou que os super ricos ficassem ainda mais ricos, os pobres ainda mais pobres. Esse é um problema sério que está colocado, ele está colocado. E, segundo os espíritos, é uma construção social, é uma criação humana, ela não faz parte dos desígnios divinos. É até interessante que a lei divina, que consta na análise que Kardec faz, ele identifica como lei divina uma lei de igualdade. E nós vemos aí um quadro de desigualdade extremamente persistente. Do ponto de vista histórico, eu quero começar citando Rousseau, que foi vencedor de um concurso que perguntava a respeito das causas da desigualdade social, e ele começa a dissertação dele, que ficou famosa, se tornou célebre, e ele começa dizendo assim, olha, quantos crimes, guerras, assassínios, quantas misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus semelhantes, evitai ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos,
e que a terra não é de ninguém. O Rousseau ficou famoso com essa dissertação, onde ele vai, ao longo de um discurso filosófico muito interessante, mostrar que a causa de todas as misérias que nós temos hoje, inclusive as guerras, é a concepção de propriedade que, em algum momento no passado, foi inaugurada, no sentido de se criar a propriedade privada, o meu. Ao invés de a gente trabalhar do ponto de vista do nosso, algum dia nós entendemos de criar a ideia do meu. E desde então, ele vai argumentar isso, a gente tem um quadro de desigualdade social que foi sempre crescente, as pessoas querendo cada vez mais ter o meu e cada vez pensando menos no nosso. E aí a gente vai perceber que esse conceito e essa evolução histórica que ele está mostrando, né, de como que isso aconteceu, a gente vai ver que toda a vida teve alguém gritando, fazendo esse brado dele, desde os profetas do Antigo Testamento, que já em alguns momentos brigavam com a ganância dos ricos e dos poderosos, passando pelos irmãos Gracos em Roma, que também protestaram contra a desigualdade e tentaram criar um sistema mais igualitário e por isso foram mortos, passando pelos cristãos na Casa do Caminho, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos, a gente viu uma narrativa muito interessante de um movimento que os cristãos organizaram para tentar criar uma sociedade que fosse igualitária. A Casa do Caminho, qualquer um de nós que quisesse participar daquela sociedade, colocaria os seus bens, o seu patrimônio num fundo coletivo, de tal modo que cada um colocaria ali segundo as suas possibilidades, mas cada um poderia usufruir segundo as suas necessidades. Então, a Casa do Caminho é a primeira iniciativa cristã de uma sociedade comunal. E depois nós vamos ter Hermas na Grécia, aliás, já no Ocidente, né? Trazendo essa preocupação da tradição grega, misturando ali a tradição grega com o judaísmo, o Tertuliano, o Padre Clemente, o Padre Crisóstomo. E um dado curioso que nós temos do ponto de vista histórico é que sempre que alguém se levantou contra a desigualdade social, propondo alguma medida que fosse mais igualitária e que pudesse melhorar a vida dos pobres que morriam à míngua, em todos os casos, essas pessoas foram ou silenciadas, ou demonizadas, ou mortas. É muito interessante a gente perceber isso, porque a gente percebe um quadro comum ao longo da história de preocupação com essa questão da desigualdade social. Há alguns pensadores que reagem contra isso, querem uma sociedade mais igualitária, mas há um forte movimento resistência, sobretudo por parte dos possuidores das grandes riquezas, que não aceitam que essa igualdade se estabeleça. E aí, no século XVIII para o XIX, nós vamos ver um outro fenômeno social que acontece, que é muito forte, que é o surgimento do socialismo. Aí nós vamos ter o surgimento do socialismo enquanto corrente filosófica. Nós vamos ter ali alguns expoentes do cristianismo, como Saint-Simon. Nós vamos ter expoentes do materialismo ou do ateísmo, como Fourier. Mas todos eles com essa preocupação. Nós temos que encontrar uma maneira de que a riqueza que nós produzimos enquanto sociedade possa ser desfrutada coletivamente por todas as pessoas e não apenas por uns poucos. E nós vamos ter, em seguida, o clássico dos clássicos, que é Karl Marx, que vai fazer a análise que mais vai impactar do ponto de vista teórico, analisando como funciona o capitalismo. Aliás, uma análise que já havia sido feita antes por Adam Smith, por David Ricardo, que já tinham feito esse estudo do capitalismo, e o Karl Marx vai fazer um estudo, enquanto o Adam Smith e o David Ricardo fizeram essa análise do capital a partir do olhar da riqueza, né? O Adam Smith estudou como é que se constituem as riquezas das nações e o David Ricardo estudou como que os estados podem gerir essa questão da produção da riqueza, e o Karl Marx vai fazer o estudo por uma outra perspectiva, que é um olhar a partir do ponto de vista do trabalhador, do operário.
Então, é muito interessante que a gente vai ter, então, um aprofundamento dessas discussões. E algumas constatações que a gente vai ver, isso ficou muito claro em 1890, quando a Alemanha, para sustar o movimento de revolta popular que estava em andamento, que já tinha irrompido na França em 1870, Kardec, inclusive, é muito interessante que a gente lendo obras póstumas, ou então na Revista Espírita, a gente percebe aquele clima que estava se mostrando, anunciando a eclosão de uma grande revolução que Kardec imaginou que seria a grande mudança que traria para a Terra o mundo de regeneração. Kardec imaginava que essa revolução que estava em curso, ela aconteceria e que o século XX seria a instauração, portanto, de um mundo de regeneração na Terra. E quando a gente lê esse mundo de regeneração, é muito interessante como que ele se parece com a utopia marxista de uma sociedade sem classe, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde não houvesse fome, miséria, e as pessoas pudessem se dedicar, como pensavam os filósofos socialistas todos, as pessoas pudessem se dedicar ao seu crescimento espiritual e não mais à disputa pela sobrevivência. É muito interessante, em 1870 acontece a Comuna de Paris, que a gente sabe que foi um movimento que tentou pela primeira vez na história estabelecer uma sociedade que fosse regida pelos trabalhadores, pelo operariado, né, pela classe mais pobre, e essa iniciativa foi desfeita, mais uma vez, da forma convencional, matando todo mundo que estava à frente do movimento. Foram executadas mais ou menos 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E, em 1890, nós vamos ver o governo de Bismarck implementando medidas que protegessem os trabalhadores, de vez que eles estavam com receio que irrompesse ali uma outra rebelião. Então, isso mostrou que nunca, em toda a época da história, em todas as épocas da história, qualquer benefício para os trabalhadores ou para os pobres foi obtido através da generosidade dos ricos. Sempre que isso aconteceu, foi resultado de alguma forma de pressão social. Daí o conceito que Karl Marx vai cunhar de luta de classes. Há um conflito de interesses que está posto. E é desse conflito que surge, portanto, a dinâmica que vai resultar nesse movimento que a gente tem de sociedade em torno da questão da desigualdade social. E aí, do ponto de vista doutrinário, a gente precisa fazer uma constatação interessante. Quem tem uma verve mais para o socialismo ou para a esquerda vai preferir o Livro dos Espíritos, porque no Livro dos Espíritos, o diálogo que Kardec entabula com os espíritos tem mais a ver, na maioria das questões que estão ali colocadas, com o pensamento mais à esquerda, com o pensamento socialista. E é interessante que tem até uma discussão muito parecida com a que era proposta na época por um filósofo francês, o Proudhon. O Proudhon ele escreveu um livro que foi muito marcante para a época, porque o título do livro é A Propriedade é Roubo. Era assim descarado mesmo. E ele vai, ao longo de todo o livro, mostrar como que toda e qualquer acumulação de propriedade privada, de alguma maneira, ela se dá violando direitos de outras pessoas. Ela nunca é resultado propriamente de um processo justo de trabalho e de igualdade. Karl Marx dizia, e Karl Marx é um contemporâneo de Proudhon, ele vai dizer que é sempre uma forma de você tirar do outro a riqueza que ele produziu, porque a riqueza é produzida coletivamente. Só que nessa produção, algumas pessoas se apropriam mais do que as outras e conseguem, com isso, portanto, serem mais beneficiadas. E aí tem as questões que nós vamos ter no Livro dos Espíritos, onde isso é discutido. E é muito interessante que o espírito com quem Kardec está discutindo, está conversando, né? Ele é aquela questão 806, e aí até tem uma questão que é muito curiosa. Ele pergunta se a desigualdade das riquezas não se origina da desigualdade das faculdades, como era defendido por Adam Smith, por David Ricardo, pelos teóricos do capitalismo. E porque se entendia que algumas pessoas dispõem mais de meios de inteligência, de capacidade de adquirir do que outros. Inclusive, um pensador da época tem uma afirmação dele, eu já tentei descobrir quem é esse personagem, porque quando eu fiz meu curso ainda, lá no início, eu achei
essa afirmação, achei que era de Kardec, falei, gente, Kardec aqui na universidade, né? Aí eu descobri que não, Kardec cita esse pensador, quando ele fala que se a igualdade fosse estabelecida, que no dia seguinte ela estaria automaticamente desfeita, porque os homens não são igualmente ricos, porque não são igualmente laboriosos para adquirir, nem previdentes para conservar. O dia que eu vi aquilo, eu falei, rapaz, respeita meu pai. Meu pai não era pobre porque ele era preguiçoso, nem porque ela não era previdente, não. É porque a maneira como a sociedade está organizada, realmente, ela impede, ela usa o pobre para produzir a riqueza que alguns tomam posse dela. E o espírito lá, ele bate bem nessa tecla. Quando Kardec pergunta, né, a respeito disso, ele fala, olha, sim e não, e da velhacaria do roubo, o que você tem a dizer, né? Então, é muito interessante que os espíritos mesmo, eles levantam muitas questões interessantes, que são as questões que animam, do ponto de vista das ideias, as ideologias de esquerda, as ideologias socialistas, o ideário comunista, e que estão presentes ali no Livro dos Espíritos. Mas se você for para o Evangelho segundo o Espiritismo, aí os defensores do capitalismo, o pessoal que prefere as correntes ideológicas mais à direita, já vai preferir o Evangelho segundo o Espiritismo, porque, como ele foi composto a partir da visão de sacerdotes católicos, de pessoas ligadas àquela tradição católica da época, já existe ali uma validação da riqueza e da propriedade que é muito interessante. Então, a gente vai perceber esse discurso duplo no texto kardeciano, tendendo para um lado no Livro dos Espíritos, tendendo para outro no Evangelho segundo o Espiritismo, até porque a obra kardeciana ela não traduz uma única visão. Hoje, uma expressão que tem sido muito usada, eu acho interessante, ela traduz múltiplas vozes, ela é polifônica. E nós temos ali, então, um diálogo estabelecido, né? Tem até uma questão lá que se dialoga com alguns ideólogos da época de Kardec que imaginavam, e ele está falando aí do Fourier, ele está falando do Saint-Simon, dos socialistas que imaginavam que era possível uma sociedade igualitária. E o espírito que responde, ele fala, olha, não corre atrás de utopia, né? que isso aí não é possível, porque a crença que existia era que a desigualdade social era um processo inevitável. Quem, inclusive, constatou isso e entendeu dessa maneira foi o Adam Smith, quando ele disse assim, olha, os homens que fabricam calçados, eles mesmos andam descalços. Ou seja, o trabalhador mesmo vive na pobreza. Ele entendia que os ricos organizam de tal maneira o processo social que é impossível aos pobres conquistarem maiores benefícios, porque até mesmo a organização em associações, ou o que a gente conhece de sindicatos, os ricos controlavam para que os pobres não tivessem possibilidades de se auto-organizarem, de modo que eles não boicotassem os péssimos salários que eles recebiam. O Adam Smith analisa isso muito bem na época. O Adam Smith, por mais que ele esteja analisando do ponto de vista da riqueza das nações, ele também se preocupa com a questão social. E aí a gente passa, então, para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui com a questão de, então, o que fazer? Se nós, enquanto sociedade, construímos esse monstro, e aí eu até peguei algumas imagens aqui para a gente ter uma ideia desse monstro que nós estamos falando, porque a gente fica muito na teoria, a gente não percebe a gravidade da questão. É muito interessante, deixa eu ver aqui, sim, aqui. É muito interessante quando a gente começa a olhar isso de forma mais material. Tá? É preciso a gente perceber, por exemplo, que nós estamos falando de uma desigualdade que ela é grave. Ela é grave. Enquanto algumas pessoas gozam de recursos extraordinários, outras não têm o mínimo necessário à sua sobrevivência. Assim, então, nós estamos falando de pessoas que moram em condições absolutamente inaceitáveis e que nós vamos reencarnar lá daqui a poucos anos, porque alguém vai ter que reencarnar lá. E dizem que são os espíritos mais evoluídos, aqueles que são mais desapegados, né? Que não ficam disputando vagas por dinheiro. Então, eu espero que todos nós aqui estejamos tão evangelizados de dizer, não, eu não quero que ninguém vá para lá, deixa que eu vou, para essas condições que estão aí colocadas. Porque é aí que essas pessoas os 2,37 bilhões de pessoas vivem nessas condições. Essas cenas todas aqui são do Brasil, eu não peguei nenhuma cena de outro país para não deturpar a nossa análise, mas se a gente pegar da Índia, se a gente pegar de outros países do Extremo Oriente ou aqui da América Latina, a gente vai ficar muito chocado.
porque tem crianças morrendo de fome mesmo. Isso não é literatura, isso não é jornalismo, isso não é ideologia. Há pessoas morrendo de fome. E essas pessoas, na sua maioria, aqui no caso do Brasil, são pessoas negras. Tá? E o que traz em discussão também a questão étnica e a questão racial. E as estatísticas vão mostrar aquilo que eu disse no início, né? Se você tem uma renda superior a R$ 13.560 por mês, isso aí já mudou um pouquinho de lá para cá, porque a situação tem agravado um pouquinho. Então, se você tem uma renda de R$ 13.560 por mês, você deve fazer parte do 1% mais rico das pessoas aqui no Brasil. E esse quadro é muito semelhante a isso no mundo mesmo. 66% das pessoas ganham em torno de 2 salários mínimos. Então, é um quadro que a gente tem que ter clareza dele. Quando você pega, do ponto de vista da propriedade no mundo, você tem um grupo muito seleto de um milésimo das pessoas que concentram grande parte da riqueza do planeta. E você tem aqui uma outra grande quantidade nesse azul aqui embaixo, que são os pobres, que são desprovidos de tudo. Você tem uma classe média que sustenta isso e faz esse sistema funcionar. Daí, aquele movimento que aconteceu de Occupy Wall Street, que queria exatamente protestar que nós somos os 99%, tá? Que estamos levando desvantagem na hora que essa riqueza é distribuída, na hora que a renda produzida pelo trabalho, que é socialmente produzido, usando a linguagem do Karl Marx, esse trabalho que nós produzimos enquanto sociedade, algumas poucas pessoas se apropriam da grande parte do que ele produz, e a grande maioria, que são os 99%, ficam, portanto, a ver navios. E aí, então, nós temos duas correntes de solução proposta. Nós temos os teóricos capitalistas que vão dizer, olha, o negócio é desse jeito que está mesmo, porque cada um cuidando do seu interesse, todo mundo se ajeita, não dá para pôr Estado tentando controlar, não dá para querer fazer isso ser igualitário, que não funciona. Então, aí nós vamos ter os defensores de um modelo capitalista de sociedade, onde a centralidade está em torno da questão do capital, porque é ele que move as pessoas se movem por interesse de lucro, por interesse de ganho material, e essa concorrência que se estabelece entre eles é saudável, é benéfica, porque cada um cuidando de si, Deus acaba cuidando de todos, a mão invisível do mercado cuida de todos. E essa mão a gente sabe que ela não é muito invisível e que às vezes ela funciona assim, né? Então, assim, é uma boa discussão. Tá? Mas os teóricos do capitalismo, que, portanto, estão nas correntes ideológicas colocadas à direita no espectro ideológico da política do mundo, né? Eles vão defender que é por aí a solução. Em contraponto, nós vamos ter uma outra mobilização que propõe mudanças na direção de uma sociedade socialista ou de uma sociedade comunal, comunista, tá? Onde vale aquele princípio que, por incrível que pareça, ele é um princípio que ele surge a partir das proposições do cristianismo, do evangelho, né? Que é de cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo suas necessidades. A Liga Comunista, antes de ser Liga Comunista, ela era a Liga dos Justos e tinha como inspiração a Casa do Caminho. Karl Marx e Engels chegaram lá e falaram assim, vamos parar com esse papo de religião, que isso não vai levar ninguém para lugar nenhum. Vamos fazer uma discussão científica com base na condição real da nossa vida social, porque se a gente ficar aqui nesse blá, blá, blá religioso, nós vamos simplesmente alimentar a alienação que está imposta. E aí esse modelo socialista, ele vai partir de outros pressupostos, ele vai participar de um pressuposto que é de cooperação, de prioridade do interesse coletivo sobre o individual e de propriedade compartilhada. É interessante que Kardec ele não consegue achar, e não era possível mesmo, até hoje não se achou, uma maneira de integrar essas duas correntes de pensamento. Mas, em alguns momentos, ele percebe como que isso é interessante do ponto de vista das ideias apresentadas, embora ele vá considerar que isso é um tanto utópico. Mas, quando ele recebe uma carta falando da Comuna de Königsfeld,
né, que era uma comuna ali na divisão da França com a Alemanha, né, ele acha muito interessante que ali eles conseguiram fazer, numa pequena escala, uma sociedade mais igualitária, e ele entende que aquilo ali é uma miniatura do que seria um mundo de regeneração que se avizinhava nessa expectativa dele. E é essa expectativa que vai animar o pensamento de pensadores como Leon Denis, ou o próprio Emmanuel, que no livro O Consolador propõe que a gente trabalhe em prol de um socialismo cristão, que ele entende que é o socialismo cristão do porvir. Então, na literatura espírita, a gente vai ver que há muito conflito, não há uma uniformidade, até porque a literatura, tanto a mediúnica quanto a de autores encarnados, ela traduz os conflitos de ideias que são naturais no nosso meio social mesmo, né? E, portanto, nos convida a refletir e até tomar posição dentro do cenário de lutas sociais que se abre, para que a gente sempre pense de que lado nós estamos defendendo, que correntes nós estamos defendendo, que interesses nós estamos defendendo, porque a transformação social ela só é possível a partir da mudança, como Kardec aponta, nas nossas instituições, na nossa legislação, implementando aqui na Terra uma civilização completa, que é um termo que Kardec faz uso no Livro dos Espíritos, se referindo ao que seria essa sociedade amadurecida, já numa realidade de mundo de regeneração. Bom, gente, eu falei até mais do que eu esperava, mas ainda não passei dos 30 minutos, paro por aqui e deixo agora com vocês. Obrigado, Elias. Sua apresentação foi especialmente motivante. Eu estou aqui com a mente borbulhando aqui, né? Viajei, até porque eu trabalho na área da assistência já faz uns 3 anos, né? Então, isso que você está trazendo aqui, eu, de certa forma, vivencio com o usuário, com o público, com aquela população, e deu para ver, nesse período da pandemia, o empobrecimento. Pessoas que conseguiam ter uma qualidade de vida muito boa, né? muito confortável, né? Chegando lá, chorando, né? Dizendo, olha, eu não sei que caminho seguir. E a gente vê isso em números, né? A gente tem, a gente tem um retorno, né, de pesquisas do setor próprio lá que está dizendo, ó, o número está acontecendo aqui, ali, acolá, né? E, inclusive, uma das imagens que você trouxe, a primeira imagem que você trouxe, o pessoal lembrar um edifício com as piscinas, né, maravilhoso, e a favela invadindo o espaço, né? É interessante, em 2019, num estudo com a professora da UFJF, se não me engano, socióloga também, nesse estudo, ela apresentou, foi um estudo feito só em imagens e mapas, com base em imagens e mapas do IBGE, enfim, de fontes confiáveis, né? Uma das imagens foi essa, né? E o que a gente discutia é o seguinte, a ideia é que a população pobre, a favela, enfim, o que representa essa população discriminada, eles estão invadindo a cidade, estão invadindo os espaços, né? E, na verdade, o que os mapas, o que os estudos foram mostrando é o contrário. A população mais enriquecida está invadindo o espaço onde a população mais vulnerável encontrou para ter uma dignidade, um mínimo de vida, construir uma casinha, puxadinho, enfim. Né? Inclusive, imagens de fora, né? de satélite, de fora, de outros países, apontando refugiados que ficavam em áreas, assim, enfim, uma ideia muito do nazismo até, né? Trouxe uma ideia, porque eles eram cercados com arame farpado, cercados com grades, né? Do lado de fora tinham pessoas vigilantes, né? Espécie de soldados, não sei bem se eram soldados, e eles eram alimentados com uma papa à base de fubá, que não era nem na proporção suficiente, né? Para eles terem uma nutrição mínima. São refugiados, eles não estão invadindo um país, eles estão fugindo de uma condição ruim de vida, né? E pedindo ajuda, né? E eram tratados dessa forma. Então, a gente vê o panorama mundial do que está acontecendo, né? E a gente vê que o Silvio de Abreu, no livro Racismo Estrutural, ele vai falar, ele vai citar o Foucault,
quando ele fala do biopoder, né? Do quanto que isso que você está colocando aí, que o Estado e o privado se utilizam de mecanismos para ter esse controle, né? Onde a pobreza não pode avançar muito, aliás, retroceder muito, né? Porque senão se torna uma ameaça, né? E aí esqueci o nome dela, Lilian Schwartz, no livro sobre autoritarismo brasileiro, não sei se você conhece, é um livro muito legal. Ela vai trazer uma leitura histórica disso, do Brasil, né? Apontando que pouco antes da escravidão, mas a partir da escravidão, até o país deixar, que foi um dos últimos, deixar de ser escravocrata, né? Foi uma coisa muito parcelada, né? Vamos fazer esse povo sofrer primeiro, senão a gente vai ter muito prejuízo. E os mecanismos foram mecanismos pensados que são até hoje, né? Que a gente vê aí uma população carcerária, em sua maioria, é negra, é pobre, né? E a gente vê a população mais vulnerável sob a mesma circunstância, né? Se é mulher, se é negra e tem filho e é sozinha, não tem um marido, né? É mãe solo, é pior ainda, né? Então a gente vê toda uma estrutura de Estado que acaba favorecendo esse privado e desfavorecendo quem mais precisa. Por exemplo, né, em alguns governos, o desinvestimento da área social, de saúde, de educação, é marcante e contribui pesadamente para o aumento da miséria, para o aumento dessa vulnerabilidade, né? Vamos aos comentários, então. Depois do meu, né? Me empolguei aqui. Vai lá, Ricardo. Eu quero colocar algumas ideias para enriquecer a discussão. O Domênico de Masi, que é um colega do Elias, lá da Itália, um sociólogo, só que ligado à área do trabalho, no último livro dele, ele apresenta uma ideia que, a meu ver, bate um pouquinho com a 807. Ele diz que o problema não é a desigualdade. O problema é a miséria, é a fome extrema, é a pobreza, é a vida indigna. Se todos tiverem uma vida com o necessário satisfeito, com assistência à saúde, à educação, à segurança, à alimentação saudável, mal algum que alguns tenham mais. O problema não é alguns terem mais. O problema é uma grande parte não ter o necessário. Por que eu entendo que ela bate com a 806? Porque a 806 vai dizer que a desigualdade vai desaparecer, mas restará a do merecimento. Então, os espíritos admitem que alguns, mesmo numa sociedade onde prevaleça a fraternidade, alguns terão mais. Possivelmente aqueles que trabalhem mais, que gastem menos, sejam mais inteligentes. Então, substancialmente, não teria nenhum problema que alguns tivessem mais, desde que todos tivessem o necessário. Ou seja, o problema é o excesso, é o abuso, é esse desequilíbrio que é perverso, né? Você falou o caso de um cidadão que não consegue gastar o que ganha. Eu sei de um caso de uma turma de medicina, de uma faculdade particular do Rio, que não conseguiu gastar na festa de formatura o fundo. A empresa que organizou a festa já tinha feito tudo o que era possível, ainda sobrava mais de R$500 mil. E o pessoal do fundo falou, não, vocês têm que gastar, ué. Esse dinheiro é para a festa. E a empresa, nós não temos. Só se eu trouxer a Ivete Sangalo para cantar para vocês. Não tem como gastar esse dinheiro. Então, isso é o absurdo, né? Esse extremo. Isso é perverso. Ver pessoas que não têm o necessário, quando alguns têm para esbanjar, né, de uma forma que seria inadmissível. E o segundo comentário, quando o Paulo Freire fala que o problema da desigualdade é político. É político. Mas o Livro dos Espíritos, na 807, ainda, ele vai dizer que o problema é espiritual, que ele vai falar de egoísmo e orgulho, né? A 807, que você trabalhou,
ele vai dizer que desaparecerá a desigualdade quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Eu penso que quando o Paulo Freire fala que o problema é político, ele está numa visão mais a curto prazo. Porque esse desaparecimento, ou essa minoração do egoísmo e orgulho, vai demorar muito, né? Embora alguns venham com essa história de transição planetária, isso não é para agora. É uma mensagem de Emmanuel que ele deixa claro e fala séculos não muito próximos, séculos não muito próximos. Não é para agora. Para agora, o que seria? Aí sim eu acho que o Paulo tem razão. É político. São medidas que podem coibir essa desigualdade absurda. Mas não no sentido de acabar com ela totalmente, é o que eu penso. Porque, segundo o Livro dos Espíritos, isso não é possível. Porque nós somos pessoas diferentes. Rodrigo, vai lá. Bom, coloquei uma série de comentários aqui. Eu não vou nem entrar no debate aí filosófico, porque eu realmente fiquei surpreso, Elias, porque para mim foi uma fala militante, né? Acho que em momento nenhum você traz dois lados e realmente aprofunda o mínimo em autores de direita, né? Para poder conferir algum tipo de autoridade no que você estava falando. Quer dizer, acho que teve um envolvimento emocional, né? Eu acho que isso é quase uma religião para você. E a única coisa que eu vou comentar engraçada é que na União Soviética provavelmente esse grupo aqui ia ser desfeito, né? Os caras eram contra a religião, né? Mataram, assassinaram violentamente na China comunista. Então, assim, para tudo que você falou, eu tenho dezenas de contra-argumentos. Se você quiser, depois eu te passo tudo isso daí. Erros, inclusive, crassos que você falou ali sobre o capitalismo, tá? Mas eu vou simplesmente puxar para o lado espiritual, porque o que me chamou muita atenção aqui, aí totalmente de acordo aqui com o Ricardo, se esse mundo, se esse paraíso na Terra, né, que o Karl Marx queria trazer, né, matando e condenando as religiões, porque ele queria ser a religião lá, né, quer dizer, o partido era a religião da União Soviética, né? Não podia ter um outro Deus para competir, né? Tinha que ser o Estado, né? Mas, enfim, e aí você fez umas comparações com o plano espiritual. Existe bônus hora, né? Pelo menos é falado lá no nosso lar. Tem uma hierarquia muito grande, a desigualdade é evidente em espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, né? O tempo inteiro, o universo inteiro é assim, né? Indo para a temática extraterrestre, então, é até brincadeira falar em igualdade, né? Tem seres que dizem que a igualdade é só um conceito matemático, porque ela não existe em canto nenhum, em organismo nenhum. Então, o problema não é desigualdade, não é nada disso, né? É o ser humano, né, que está em processo de aprendizado na consciência dele, que é orgulhoso, que é ganancioso, né? E isso aí, a monarquia vai dar problema, o socialismo vai dar problema, como deu nas experiências fracassadas da União Soviética, de Cuba, da Coreia do Norte agora. O problema não é sistema, o problema somos nós, para evoluir, né? Para crescer interiormente, né? Para tentar ser menos orgulhoso, mais generoso, mais compassivo, menos... Em momento nenhum você tocar nisso. Ou seja, a parte da premissa do Rousseau, que desculpa, o ser humano é perfeito, o problema é propriedade. Pô, mas que bacana falar isso. Quer dizer, tipo assim, numa coisa espiritual, né, onde a gente está tentando se aperfeiçoar o tempo inteiro, né? Então, assim, para mim acontece tão... Eu não sei nem como é que eu organizo aqui direito o pensamento, porque é uma coisa tão de frente, distoante com questões espirituais, que, sinceramente, como eu não professo dessa religião materialista aí, eu não tenho o que dizer, entendeu? Quer dizer, a virtude, né, e o defeito não é uma questão social, é uma questão individual. O progresso espiritual é pessoal, é intransferível, né? Existe a noção do indivíduo, do eu,
em toda a literatura espiritual, seja o Oriente, seja o Ocidente, entende? Então, assim, é bacana. É outra coisa, o socialismo não tem monopólio da virtude, né? Tem vários capitalistas, vários caras ricos que ajudam, sim, da melhor forma possível, né? Outra coisa, entendeu? Não tem a figura do malvadão, né? Parece que tem um cara assim, puta, vou ferrar todo mundo e tal. Sabe, eu acho uma coisa. Outra coisa, a gente está indo para o pós-capitalismo, porque com a inteligência artificial vai misturar conceitos de esquerda e de direita, por exemplo, a renda mínima. Está se falando em renda mínima, porque se os robôs, dependendo da velocidade, tirarem muito emprego, vai ter que ter renda mínima, que é uma coisa que o Marx falava e que você diz aí, né? O pessoal vai para uma sala ficar filosofando, né? Vai para tudo bem, se tiver tecnologia para fazer, por que não? Né? Então vai se misturar capitalismo, entendeu? E aí está um discurso antiquado, obsoleto, aí você pegou uma noção de trabalho do século XIX, XVIII, que não tinha nem máquina. A gente está indo para computador quântico, entende? Então, assim, enfim, né? O resto está aqui comentado. A gente podia ouvir o Elias, você gostaria de comentar? Tá fechado o áudio. É interessante, eu não sei, RG, eu não sei como é seu nome, que eu te chamo, né? Rodrigo. Rodrigo, viu, Rodrigo? É interessante quando você falou que o discurso é emocional e envolve emocional mesmo, né? Tanto que quando eu vi no chat aqui, eu vi o quanto o seu também foi emocional. Né? Portanto, envolve emocional, sim, envolve ideologia, envolve crença, envolve apelos interiores que movem o nosso espírito. É assim mesmo. E eu reconheço isso. Eu agradeço o elogio aqui das bobagens sociológicas, né? Mas eu imagino que sua formação não deve ser de ciências humanas ou sociais, porque realmente o pessoal que é da área de exatos, da área biológica, eles costumam achar que sociedade não é algo a ser estudado, né? A sociedade é dada, é natural. E foi essa questão que Kardec propôs para os espíritos. Se fosse algo natural, algo dado, era, portanto, parte da lei divina, parte da lei natural. O espírito foi categórico e disse para ele, não, isso é criação humana. Né? Então, assim, eu sou muito orgulhoso da minha formação sociológica, né? Mas eu creio que há muitas questões. Então, assim, não dá, o nosso espaço é muito pequeno para a gente tratar. Eu gosto muito da fala do Ricardo quando diz que o problema é a miséria extrema. O Domênico de Masi faz isso mesmo. E é muito interessante quando ele coloca como possibilidades de solução, porque realmente a gente não adianta a gente achar que nós vamos mudar as coisas tão facilmente, e até como você colocou aí, o problema é político, né? E quando você pergunta, ou espiritual? Sim, total razão, Kardec vai analisar todo da perspectiva espiritual, tanto que os elementos que ele entende que são geradores desse quadro de miséria são exatamente egoísmo e orgulho, que são, portanto, o contrário, né, do altruísmo e da humildade. Né? Então, é muito interessante a gente perceber que tudo isso é espiritual. Eu não consigo separar espiritual e material nesse mundo nosso, porque eu acho que essa dicotomia também ela é cartesiana. Né? Lá bem atrás, e eu não sei se dá para a gente partir desse pressuposto hoje. O fato é que Kardec sonhava com um mundo de regeneração, onde essas mazelas sociais não existiriam. Esse era o sonho dele. Aí, até eu gostei, Ricardo, quando você falou dessa transição planetária, né? Eu acho que é um discurso que já deu, a gente não tem que ficar preso nele mais, porque Kardec achava que ia ser na virada do século. O Emmanuel mesmo, ali no Caminho da Luz, ele achava que com a Segunda Guerra Mundial a gente faria a virada de chave. Né? Ele é muito claro ali no A Caminho da Luz, e não aconteceu. Né? Aí depois vem o Divaldo, acha que são os espíritos que vêm de Alcione para fazer essa transição, também não aconteceu. Era o tsunami, depois era a pandemia, aí depois que a pandemia não deu certo, ele acha que é a Terceira Guerra Mundial, que talvez nem aconteça. Então, assim, é por aí mesmo. Né? Eu acho que, e tem uma coisa, o Rodrigo, que você fala, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, quando você fala de Karl Marx matando, condenando, associa a Rússia com Karl Marx, assim, isso é muito de senso comum, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações que não expressam a realidade. Karl Marx, na verdade, foi um mero teórico, ele nem teve relevância política nenhuma, nem na época dele, nem depois.
ele é muito lembrado hoje, porque a teoria que ele apresenta do ponto de vista de análise do capital e do fenômeno da produção da riqueza na sociedade, a teoria dele é considerada muito robusta por economistas e por outros segmentos que não apenas sociólogos. E é por isso que ele é muito respeitado, ele é um epistemólogo de primeira grandeza, e o materialismo que ele fala nem tem nada a ver com religião. O materialismo que ele fala é metodológico. Tanto que ele não tinha nada contra a religião, ele inclusive defende que a liberdade religiosa deve existir. Tá? O que ele diz é assim, ó, não adianta a gente ficar buscando explicações transcendentais para um problema que é objetivo e que é material. Então, e o que ele usa, o materialismo de Karl Marx, ele vai ajudar a consolidar essa proposta de materialismo metodológico em todas as correntes sociais. Ele vai dar uma contribuição, em todas as correntes científicas, ele vai dar uma contribuição muito grande para a epistemologia, porque ele vai dizer, não adianta a gente buscar explicações transcendentais para questões que são óbvias e que a resposta está no material. Ele vai dizer, nós temos que abolir todas as explicações místicas, transcendentais, para qualquer fenômeno em análise e analisar suas causas materiais ou históricas. É esse o materialismo que ele fala. Né? O materialismo que você está falando me parece muito mais aquele que Kardec censurava, que era o niilismo, que era o consumismo, o imediatismo, né? O materialismo de viver, às vezes, dentro da própria religião, sem uma perspectiva espiritual. Esse é o materialismo que Kardec condenava, que o espiritismo tem como adversário. Né? E você falou do Nosso Lar, eu achei muito interessante. Nosso Lar é, inclusive, o mais claro texto espírita que apresenta uma sociedade absolutamente comunal. Eu não entendo como que aquele livro foi escrito em 1944, traduzindo exatamente o pensamento das propostas socialistas que estavam em vigência, inclusive na União Soviética, né? Que era o fim do salário, era o bônus mérito de trabalho. Eu acho Nosso Lar muito interessante. E se a gente tem que aprender com os espíritos o que eles têm de bom, aquele livro parece sinalizar que é possível uma sociedade em novas bases, onde não existe acumulação de riqueza, onde não existe propriedade absolutamente privada, a propriedade é para o uso e não para a acumulação e para o deleite, simplesmente. Né? Nosso Lar é um livro riquíssimo. Né? E a gente está aí realmente caminhando. Quando você fala de pós-capitalismo, eu acho que é bom a gente estar atento, que são vários, o movimento é forte, são muitas correntes em jogo. Nós temos alguns defensores das soluções via capitalismo, apresentando novas propostas, e eu duvido que a inteligência artificial vá resolver esse problema, porque enquanto o problema do orgulho e do egoísmo não for resolvido, a inteligência artificial só vai servir para aprofundar as contradições. Nós já temos aí um aumento de desemprego brutal no planeta inteiro acontecendo por conta da inteligência artificial, e a renda mínima, que é a saída capitalista imaginada, até hoje não foi aprovada em nenhum país. A Noruega fez uma votação para ver se conseguia criar uma renda mínima, e foi o primeiro país que tentou isso e perdeu por 52% a 48%. Então, assim, não são soluções fáceis. E eu penso que a gente tem que ter muita clareza que existe um embate de ideias, sim, colocado. Né? Um embate de ideias colocado, e aí eu penso que a gente tem que estar muito atento, sabe? Porque, às vezes, a gente faz parte dos 99% menos privilegiados e estamos defendendo o interesse dos 1% que estão por cima da carne seca. Né? São considerações que eu acho que vêm para a gente estar discutindo, que a questão é de diálogo, não é de fechar posições, eu penso que a discussão é realmente de abrir debate e não de fechar. Não ser... Rodrigo, rapidinho, porque eu acho que questões acaloradas, assim, elas acabam trazendo... enfim, talvez a gente deva pensar para uma próxima num tema acalorado assim para mais tempo. Mas vamos ouvir opiniões diferentes, aí depois retorna, pode ser? Porque o Adair e a Soraya já estão na fila ali de pé um tempão, deve estar até cansado de esperar, né? Vai lá, Adair. Aí depois você retorna. Não vou falar das ideias, se ele quiser... Rodrigo, respeita aí, Rodrigo. Passa a bola para o Adair lá, Rodrigo. Chega. Beleza. Vou só escrever aqui, então. Okay. Bom, gente, boa noite. Elias, eu tinha certeza que ia ser muito interessante. Muito. Mas eu vou colocar umas observações à luz da doutrina espírita. Pelo menos o pouco que eu sei, o pouco que eu tenho estudado. Eu sou engenheiro, na área de exatas, engenheiro naval, um cartesiano que está procurando estudar filosofia já há uns 2, 3 anos, e me interesso muito pela sociologia.
Então, eu vou procurar analisar isso tudo à luz da doutrina espírita. Diferente do que Marx coloca, não tem como esse grupo não transcender. Não tem como esse grupo procurar respostas para o nosso mundo material se a gente não tiver uma fé raciocinada na compreensão do que a gente estuda nas obras fundamentais. Fica muito difícil. Ou a gente vai cair exatamente para discussões materiais, né? E a grande pergunta que fica, né? Porque eu não vou falar, a causa de tudo a gente sabe que está no orgulho e está no egoísmo. A gente aceita que a gente foi criado um espírito simples e ignorante. A gente aceita a lei do progresso, aceita no bom sentido, né? Porque a gente compreende, né? E compreendendo isso, eu tenho essa fé nisso, né? Na lei do progresso. Eu sei que existe a reencarnação, que é uma das princípios da doutrina espírita. E isso explica muita coisa do nosso mundo, no nosso mundo material. Você mencionou a comuna de Kornfeld, né? O último parágrafo desse texto da Revista Espírita é muito interessante, que é a observação de Kardec sobre essa comuna. E reflete bem o que é a doutrina espírita no mundo material, uma proposta existente na época, né, que estava dando certo, mas também não deu, acabou. Isso que a gente tem que entender, e eu acho que Kardec, nesse último parágrafo, escreve legal. A comuna de Kornfeld, não sei se a pronúncia é essa, peço perdão para quem fala bem o alemão aí, incontestavelmente é composta de espíritos adiantados, ao menos moralmente, se não cientificamente, e que praticam entre si a lei da caridade e do amor ao próximo. Esses espíritos se reúnem por simpatia, nesse recanto abençoado na terra, para viver aí em paz, esperando que possam fazê-lo em toda a sua superfície, nosso globo. Suponhamos que alguns espíritos embusteiros, egoístas e malévolos, aí venham a encarnar-se. Em breve semearão a perturbação e a confusão. Ver-se-ão reviverem com alhures as querelas, os processos, os delitos e os crimes. Assim aconteceria com a terra, após a sua transformação, se Deus abrisse o acesso aos maus espíritos. Quando a terra chegar, né, já no mundo a ser um mundo de regeneração, se Deus permitisse, através das leis divinas, que o mal de novo se instalasse aqui, o egoísmo e o orgulho, o que aconteceria? Exatamente o que está acontecendo no último parágrafo. Assim aconteceria com a Terra, após sua transformação, se Deus abrisse acesso aos maus espíritos. Progredindo a Terra, aí eles estariam deslocados. E por isso que eles irão espiar seu endurecimento e refazer sua educação moral em mundos menos adiantados. Então, eu vou encerrar colocando esse parágrafo. Porque essa é a discussão filosófica pretendida por Kardec, transcendendo, trazendo para o nosso mundo nenhuma explicação material, nenhuma teoria de nenhum teórico material. É muito difícil. O debate é fantástico por causa disso. Então, a gente tem que voltar para a doutrina espírita. E a pergunta que fica é o seguinte: o que nós, esse grupo, o que nós, espíritas, podemos fazer para, né, transformar o nosso prédio, a nossa região, nosso bairro, a nossa comunidade? Eu vou dar um exemplo que a gente faz no IEE, né? O IEE, o conceito de caridade no nosso meio, ele foi deturpado, né, por um assistencialismo que a gente sabe como é que é, né? O IEE, o que faz? Montou um programa de capacitação de ONGs, trabalhando com o terceiro setor. Eu já cheguei a te comentar isso uma vez. E hoje já foram capacitados mais de 80 ONGs. Capacitação de toda a teoria para se estruturar juridicamente, capacitação de angariar recursos, fazendo pitch, capacitação de treinamento, de marketing geral. É uma maneira que a minha comunidade espírita viu de sair daquele meio comum, né? Tem também o assistencialismo, doar cesta básica, aquele negócio todo, que é o mínimo, né? A gente tem que dar o mínimo para... Então, é isso. Eu queria agradecer, porque realmente eu sabia que ia ser acalorado, mas é necessário. Muito bacana. Obrigado. Obrigada, Daí. Soraya, a palavra é sua.
Boa noite a todos. Eu estou encantada com a explanação inicial. Acho que realmente tem muitos pontos a ser debatidos, mas eu queria sim dizer que na minha forma de pensar, o material e o moral andam juntos, sim. Se a sociedade proposta por Marx, né, no materialismo histórico, estou entrando aqui na questão do materialismo dialético, não. Ela se parece muito com a sociedade do amor ao próximo, com a sociedade, como disse o próprio Elias. Cada um dá de acordo com a sua potencialidade, cada um recebe de acordo com as suas necessidades. Então, o socialismo, só para esclarecer umas questões históricas básicas, quando fala de União Soviética, de Cuba, na própria China, é o chamado socialismo real. Não significa que a doutrina marxista tenha sido implementada nesses países, porque não foi. São apenas tentativas, né? Outra coisa, outro esclarecimento, quando Marx dizia que a religião era o ópio do povo, não era um apelo ao materialismo da forma como está sendo entendido aí. É um apelo à forma do raciocínio, porque muitas vezes a religião impedia, como impede até hoje, as pessoas de lutarem por um mundo melhor, de lutarem por um futuro melhor. Fica tudo na coisa, Deus provê, Deus vai prover. Não, isso é da vontade de Deus e te impede de lutar pelos seus direitos, que são importantes na sociedade que nós temos hoje. É importante lutarmos pelos nossos direitos, é importante lutar contra a miséria, é importante lutar contra a fome. Isso não é questão de retórica, nem questão de partidarismo. Para mim, é questão de cristianismo. Eu querer que meu próximo tenha o que eu tenho. Eu querer que não haja fome. Eu querer que haja educação de qualidade para todos. Eu querer que haja saúde pública de qualidade para todos. Então, isso não é ideológico, isso é cristão. Né? Então, são essas questões que, às vezes, a gente pega um pouco na questão da ideologia e fica com aquele preconceito. O comunismo, o capitalismo, que seja, são sistemas que não deram certo. Tanto não deram certo que a fome ainda está aí. Tanto não deram certo que a gente ainda está lutando por justiça social. A gente está lutando pelo mínimo, não é pelo máximo, não. É pelo mínimo, que todo mundo tenha pelo menos onde morar e o que comer. São questões muito simples, muito simples. E que se a gente for ver, aí como Kardec diz, está tudo no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa vontade de querer sempre ter mais, ser mais e aparentar mais. Enfim, muito rapidamente, porque a questão é maravilhosa, né? E o debate seria muito mais amplo. E só para frisar, Adam Smith não é autor socialista, não é autor de esquerda, pelo contrário, é um autor capitalista. Então, para mostrar que não foi pego só um lado na explanação. Ponto. Eli, vamos lá? A Soraya catou boa parte do que eu ia falar, então já adiantou bem o meu lado.
Porque a questão é essa. Pode até estar passando, e acredito, tanto de quem está aqui quanto quem está assistindo posteriormente, e muitas discussões como essa, que eu já presenciei várias vezes, a pergunta é sempre, o que isso tem a ver com o espiritismo? Né? Muita gente pergunta, o que isso tem a ver com o espiritismo? É justamente essa ideia de uma dicotomia forte que foi criada, né, de um espiritismo, para usar uma expressão que já ficou comum, um espiritismo cartesiano, que separa literalmente espírito e matéria, como se o mundo dos espíritos e o mundo material fossem coisas completamente distintas, e que certamente, sob determinada perspectiva, quem pensar assim vai achar justificativa na obra de Kardec, né? Porque em muitas partes da obra fica aparecendo isso mesmo, que o mundo espiritual é uma coisa, até pelo fato dos espíritos falarem assim, vocês, e não nós, né? Em várias passagens, é como se eles realmente tivessem outro mundo. Mas eu acredito que agora, nesse início do século XXI, essas ideias precisam ser trazidas para dentro da discussão espírita, né? Eu acredito que essa boa parte dessa polarização que a gente está vendo no próprio movimento espírita vem justamente disso não ter sido discutido anteriormente. Na realidade, é natural que, quando a gente vai discutir questões como essas, questões humanas, o nosso conjunto, não só das crenças que a gente traz de várias reencarnações, mas da educação que a gente recebeu, da posição social temporária na qual a gente reencarnou nessa encarnação presente. Tudo isso soma e acaba parecendo que a gente precisa estar, ou vai fazer com que a gente esteja de um lado, como se existissem dois lados. Por isso que eu acho que o que a Soraya comentou é mais ou menos o que eu queria comentar nesse sentido, né? Enquanto a gente pensar em dois lados ou três, e não nessa reunião do que cada filosofia dessas, cada proposta dessas pode ter de bom, eu acho que as nossas discussões vão sempre girar, né? E vão cair nessa polaridade que a gente está vendo, né? Muitas vezes as questões parecem assim, que tem um lado certo e um lado errado. E eu concordo com a Soraya, eu acho que até agora tudo que foi feito não deu certo, porque se tivesse dado certo, a gente estava aqui discutindo, né? Então, é preciso pensar para frente. Toda vez que essa discussão descamba para a questão ideológica, está se pensando para trás. E para trás é meio óbvio que assim, a gente tem que olhar para trás para ver as experiências, ver o que foi feito, etc., etc., e tem que pensar para frente, né? Qualquer um lado, e pensar para frente, conforme mais ou menos, né, o Adair comentou, com os elementos novos que o Espiritismo dá, com os elementos novos que de saber que a nossa condição na Terra é temporária, é passageira, mas é essencial para o nosso crescimento espiritual, porque é aqui que a gente experimenta essa teoria toda que a gente estuda nos livros ou que estuda no mundo espiritual. Então, assim, independente da posição reencarnatória que a gente tenha trazido para essa experiência, há valores espirituais que estão presentes nessas diversas ideologias, mas estão misturados com vários outros, e que a gente agora, espírita, está no trabalho de mineração, está no trabalho de tentar, né, aquela história de separar o joio do trigo, né? A parábola é muito interessante porque o moço diz assim, não deixa que eles cresçam juntos, porque ainda vai chegar o tempo que eles vão poder ser separados. A gente está no tempo em que eles estão crescendo juntos.
Então, eu acho que assim, o debate, né? Temos espíritas em debate, o debate precisa trazer a visão espírita no sentido de entender que todas essas ideologias, ideias, posições, filosofias têm algo a contribuir, da mesma forma que o espiritismo, com uma visão que ultrapassa a encarnação propriamente dita, tem algo a contribuir. Não tem solução imediata, mas, só para responder ao Elias, né, uma primeira pergunta que ele fez, um primeiro comentário que ele fez, que a resposta estava pronta, você vê que não está, né? Se tivesse, a gente não precisava nem estar discutindo. Por quê? Porque, embora é um problema humano, mas essa é só parte da resposta para o problema, né? Então, aí nós, já que o problema é humano, e quando se fala humano, se fala espiritual, obviamente, a gente está aí nessa tarefa de conseguir fazer essa mineração em tudo que a gente conseguiu acumular até agora na nossa história espiritual, né? Estamos caminhando já para o encerramento, pessoal. Aí eu vou pedir que os comentários agora sejam breves para a gente retornar aí para o Elias aí, se ele quiser fazer algumas considerações finais aí. Tá joia? Vai lá então, Rodrigo. Bom, eu comentei aqui, né, as coisas, eu acho que o fato aí de ser capitalista, de não concordar com nada disso, etc., não me impediu de ajudar as pessoas através de uma fundação que eu criei. Quem tiver curiosidade de ver aí bem nos moldes aí que o Adair comentou, tá? Conheço vários outros empresários, várias outras pessoas super de bem. Eu acho que ser do bem, querer ajudar os outros, não é monopólio de nenhum lado, é uma faculdade humana, tá? Que a pessoa deve desenvolver, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo concordo com ele, a gente tem que olhar para frente. Mas olhar para frente, pegando premissas de século XIX, XVIII, com conceitos ultrapassados, eu acho difícil andar para frente, né? Então, para andar para frente, eu acho que tem que ter uma leitura da realidade melhor, mais acurada. E o terceiro e último ponto é a pergunta que eu deixo, né? Se as bases espirituais do espiritismo focam na reencarnação, né? Foca na evolução contínua da consciência, etc., né? Por que quando a gente vem discutir o social, as desigualdades, os problemas, etc., parece que os espíritas esquecem isso, pelo menos os que aderem a essa paixão toda social aí, né? Quer dizer, a pessoa foi rica, pode estar sendo pobre hoje, fez o mal antes, está fazendo hoje, né? Não estou querendo dizer que isso é justificativo. A gente tem que lutar para melhorar a vida das pessoas, que ninguém passe fome, que ninguém mora embaixo do viaduto. Ninguém sem consciência quer isso. Não tem um malvadão lá, capitalista, querendo isso, entende? A gente tem que tentar ajudar. Mas por que se perde a perspectiva espiritual? Joga tudo fora, parece que essa vida é a única. Eu gostaria de ver a discussão das ideias. Não estou dizendo que é certo e é errado, não. Mas eu não vejo isso. A paixão toma de uma certa maneira que parece que é só essa vida, esquece todos os princípios espíritas ali, tirando caridade, etc., né? Mas a questão espiritual dessa vida que continua se perde. Essa é uma curiosidade que eu deixo aí, que eu gostaria de saber por que isso acontece, entendeu? Wanderson. Wanderson, tinha levantado a mão? Parece que caiu a conexão dele. Então, vamos ouvir a Arlene e aí a gente retorna para o Elias aí, para a gente encerrar. Não, o meu é muito rápido, porque no meu entendimento que o Elias, a forma de explanação do Elias foi excelente. Eu, pelo menos, vi como uma apresentação da história, né? Ele fez um esboço
da história de uma forma muito concisa, e eu discordo do meu amigo Rodrigo. Eu acho importante o que ele fez de retorno do passado. Inclusive, Rodrigo, você não pode falar isso diante de um historiador, porque o historiador, ele necessita o objeto, um dos objetos do historiador é trabalhar com os séculos que precederam. Então, assim, eu acho muito rico isso. Inclusive, quando o Elias fez isso, eu viajei, eu me maravilhei. Eu achei excelente, eu achei de uma riqueza, e em momento nenhum eu entendi um posicionamento dele, um posicionamento. Eu entendi uma viagem trazendo para a gente elementos que cada um de nós construíssemos os nossos argumentos e as nossas reflexões. Eu não vi, em momento nenhum, no que ele fez, uma dureza. Ao contrário, eu vi nele uma abertura muito grande. É só isso que eu queria falar. Isso aí, né, gente? Como eu disse, o tema é acalorado, né? Eu nunca participei de uma discussão cujo tema fosse esse, que não tivesse um pouco mais de calor, de aquecimento na conversa, né? Mas eu achei importante a gente ouvir outras opiniões. Por quê? Porque não é um tema de dois lados, é um tema do nosso dia a dia, de todos os lados, é de todas as vivências, é de quem vive o lado, de quem indiretamente ou de alguma forma está contribuindo para que isso aconteça, né? Mas é do lado de quem está vivendo a miséria também, né? De todos nós, enquanto humanidade, ainda não encontramos um sistema ideal, mas a gente está aqui olhando para trás. Por quê? Especialmente no Brasil, a gente pode falar muito bem, né? O quanto que olhar para trás nos ajuda a entender por que isso acontece aqui, dessa forma, né? E estamos aqui juntos, conversando para olhar para frente melhor, porque nós vamos sair daqui hoje olhando diferente, né? Mas não em dois lados, né? Cada um contribuindo com a sua pequena parte. E somos muitos lados aqui hoje, né? E cada um desses lados faz parte, contribuindo do seu jeito, contribuindo como pode para um mundo melhor, eu tenho certeza. Elias, quer fazer as suas considerações finais aí? Uai, muito obrigado. Gente, olha, eu achei que a melhor postura que eu poderia adotar seria eu ser eu mesmo. E agradeço a vocês a oportunidade de eu ter sido eu mesmo e dizer as coisas que eu realmente acredito. E eu quero começar provocando meu amigo Adair, né? E dizer assim, Adair, eu não consigo ver essa separação entre dois mundos, um material, um físico. Sabe, eu não consigo. Alguém disse aqui, muito pertinentemente, né, que a questão material e a questão moral andam juntos. E aí tem uma coisa que é muito forte, gente. Se a gente pegar os espíritos mais evoluídos, e eu espero que todos nós sonhemos em caminhar junto deles, os espíritos mais evoluídos que já passaram sobre a Terra foram os que abriram mão de preocupação material. Então, não vejo como isso ser mais espiritual do que a obviedade da realidade material. Você pega Jesus, você pega Chico Xavier, você pega Francisco de Assis, Madre Teresa. Aliás, eu tenho a impressão que nós não vamos encontrar muitas pessoas que apresentam caracteres de espíritos elevados desfrutando de condição de absoluta riqueza ou como assim, alguém desfrutando a vida. A gente não vai encontrar, a gente vai encontrar exatamente o contrário. Então, por isso que, para mim, essa fala de que material e moral andam juntos é muito interessante, né? E eu quero ponderar na sua fala, Adair, quando Kardec faz aquela análise, é claro que ele está fazendo uma análise sem conhecer a realidade lá. Ele não foi lá fazer uma investigação social para verificar, e nem tinha, na época, um aparelhinho para verificar se os espíritos lá eram realmente superiores, né? Ou se eram inferiores. Ele está fazendo uma dedução. É porque as pessoas ali são melhores. E aquilo já tinha sido experimentado em vários locais. O Fourier tinha proposto falancérios como experimentos sociais para poder promover sociedades mais igualitárias. Já tinham vários falancérios que não tinham dado certo. Kardec comenta isso na viagem de 1862, né? Ele fala, nós primeiro temos que preparar os seres humanos para essa experiência. Elias, e aí ele vai investir no espiritual, né? Se você me permite só um segundo de à parte. Eu me expressei mal quando eu falei. Eu não vejo a separação do mundo moral com o mundo material. Não, eu falei é que a gente não pode esquecer
do mundo moral. E quando Kardec faz aquela análise, ele usa a doutrina espírita para explicar. Apesar dele não conhecer, e o que ele ouviu falar, também ele ouviu falar. Né? Então, é só isso. Ok, obrigado. Então, assim, então eu penso que a gente tem que sim voltar para a doutrina espírita, mas sem esquecer que Kardec está discutindo com as teorias do seu tempo. Tanto que ele apresenta a teoria que ele apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, na qual ele se ancora para fazer as análises que ele faz, são as teorias capitalistas, a teoria de Adam Smith, do David Ricardo, tá? Dos precursores do capitalismo. Então, Kardec discute sim as teorias do seu tempo, elas estão presentes ali. Ele, inclusive, discute o idealismo absoluto, quando lá no Livro dos Espíritos, quando as falas tendem mais para os argumentos dos sociólogos do século XIX, Kardec também faz provocações, mas essa igualdade é possível? Né? E ele fala, olha, não corre atrás de quimera, porque não, tem a desigualdade do mérito, etc. Então, tem tudo isso que eu acho que é muito interessante a gente perceber que Kardec está discutindo com as ideias do seu tempo. Tem um ponto que foi comentado aqui que eu acho que é muito importante. O Espiritismo nasceu antes de uma discussão muito importante e que a sociologia foi quem trouxe essa discussão, e aí eu acho que é importante a gente saber que ela é uma discussão sociológica, ela não é discussão de outra área de saberes, tá? Mas que ela é muito importante, que é a questão do individual e do coletivo, ou seja, de até onde o indivíduo e até onde a sociedade. Essa discussão, quando a gente pega a obra kardeciana, a gente vê que Kardec tenta fazer algumas discussões nesse sentido, né, de até onde que a sociedade interfere na construção da própria vida moral das pessoas. Isso está muito presente na obra kardeciana, e ele entende que a gente tem que afastar os elementos de barbárie para que a sociedade possa ser uma sociedade mais orientada para o espiritual. É muito interessante perceber Kardec fazendo essa discussão, que hoje a sociologia vai e diz assim, olha, não existe uma soma atomística de indivíduos para formar uma sociedade. Sociedade é um fenômeno complexo que resulta da ação conjunta de todos os indivíduos coordenadamente. Então, não é que a sociedade não é a soma de partículas individuais, de indivíduos individuais. É só a gente pegar por exemplo, vamos pegar um linchamento que aconteceu no Nordeste de uma pessoa que, inclusive, era inocente. Tá? Uma pessoa que grita e começa a agir como agressor, os demais se sentem empoderados e também se sentem fortalecidos. E o que nenhum deles faria individualmente, coletivamente, eles são capazes de fazer. E mataram o moço. Então, é bom a gente perceber a perspectiva do indivíduo e a perspectiva do coletivo. Elas não são a soma simples de uma coisa resultando na outra. Essa é uma discussão muito cara no meio da sociologia, não é fácil de a gente perceber as nuances dela, mas merece ser discutida. Dentro da doutrina espírita, essa discussão não existe ainda, a gente precisa trazê-la para que ela seja feita. E aí eu quero chamar a atenção que eu concordo com você, Rodrigo, que a questão não é de ordem moral. Tem um som aí atrapalhando, que eu não sei de quem que é. Acho que é do Aloysio. Obrigado, Aloysio. Então, assim, a questão não é de ordem moral. E aí eu vou chamar de novo o maior teórico que a gente tem nesse sentido, que é Karl Marx. Ele vai dizer assim, gente, o empresário, ele não é mau. E não é por ele ser mau que ele explora o seu funcionário. Ele explora o seu funcionário porque o sistema está estruturado dessa maneira. Ele pode, inclusive, ser um empresário bondoso, generoso, mas ele não tem como fazer funcionar a sua empresa se ele não explorar o trabalho das pessoas pobres. Então, o próprio Karl Marx ele percebe isso na época, que não é uma discussão moral. Kardec vai sintetizar na questão do orgulho e do egoísmo, e aí tem uma diferença de ponto de vista entre Kardec e Karl Marx. Kardec acha que se a gente fizer a transformação moral dos seres humanos, o problema se resolve. O Karl Marx vai dizer assim, não, se a gente não mudar a sociedade, o problema não se resolve. E há mais à frente também uma outra convergência entre Karl Marx e Kardec, que também acho interessante. Na Viagem Espírita de 1862, ele fala assim, mas quando, né, se for para depender, ele mesmo, falando que a necessidade era da transformação moral, ele fala assim, mas se for para cada um se mudar individualmente, quando é que nós teremos um mundo melhor, já que nós somos mais de 1 bilhão de seres humanos, na época era 1,2 bilhão de seres humanos. Né? Então ele fala assim, olha, o fato é que, no dia que nós tivermos pelo menos uma pequena maioria que concorde com esses valores,
essa pequena maioria pode fazer um movimento de transformação social que arraste os restantes, né? Tanto os indecisos, quanto se imponha sobre os resistentes, que ele entende que seriam em torno da ordem de 25% das pessoas. Então é interessante que Kardec ele está discutindo essas questões, sim, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista espiritual, não é uma discussão isolada, né? E aí eu quero até fazer a defesa, Rodrigo. Eu sei que quem está aqui é quem é movido por sentimentos humanos. Tá? Todos nós estamos aqui porque a gente tem um forte comprometimento com seres humanos. E se a gente vê por um lado ou por outro, é porque a gente, de certo modo, tem uma história de construção dessa nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo também não é construída individualmente só pela nossa evolução espiritual. A nossa visão de mundo é construída socialmente. Nós construímos nossa visão de mundo na nossa profissão, na nossa vida social, na classe social que nós nascemos, no ambiente em que nós reencarnamos. A gente constrói visão de mundo, né? Então, é muito importante que a gente não perca isso de vista, que a minha visão, ela também foi formada pelas experiências que eu vivi não só nessa vida, quanto em vidas passadas. Então, a gente precisa tanto ter essa acuidade de perceber o lado espiritual, sem perder a noção do imediato do terreno, porque é no terreno que as pessoas estão sofrendo, morrendo, perdendo encarnações. Tá? Cada encarnação que se perde é todo um trabalho espiritual perdido, porque há grande investimento dos espíritos para conseguir trazer a gente aqui para a Terra. E quando traz em condições sociais extremamente precárias, muitas encarnações se perdem. E não estavam previstas essas mortes, não estavam previstos esses insucessos. São questões sociais que na época de Kardec não havia ferramentas para essa análise que a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente sabe que os espíritos desencarnam, perdem a existência aqui na Terra por questões sociais que estão colocadas. A gente viu, e aí, né? São 650 mortes oficiais e mais de 400 mil por síndrome respiratória aguda, que não foi contabilizada como Covid, por não ter sido diagnosticado em tempo. Então, nós temos mais de 1 milhão de mortes hoje, que não há dúvida, a Fundação Fiocruz disse que foi pela Covid, que são mortes que não precisavam acontecer. Tá? No planeta inteiro, a porcentagem é muito menor que a nossa. Nós somos um dos principais campeões de mortalidade por Covid-19. E, por incrível que pareça, foram exatamente os países que não deram certo que conseguiram não deixar as pessoas morrerem. Né? Foi o Vietnã, foi China, foi Cuba, os comunistas, esse povo ruim, esse povo marxista, ateu, materialista, que não deixaram as pessoas morrerem. Por quê? Porque a prioridade lá é o humano, não é o financeiro, não é o econômico. Então, são certas ironias assim, né, que a gente tem que estar atento para elas, sabe? A gente não pode fechar os olhos e ficar nesse discurso, a Rússia não deu certo. Não deu certo? Como, gente? A União Soviética conseguiu os melhores artistas, os melhores músicos, os melhores enxadristas, conseguiu vencer a corrida espacial com os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos entrou na guerra, na corrida armamentista, foram eles que botaram fim na corrida armamentista, quando eles fizeram a bomba mais poderosa que já tinha existido até então, explodiram ela no Polo Norte e falaram para os Estados Unidos, olha aqui, ó, se for para continuar brigando, não tomem cuidado que nós também somos capazes. Então, a União Soviética, ela não foi um exemplo de fracasso, ela perdeu a guerra ao final, a guerra geopolítica, a guerra informacional, ela perdeu. Mas o que ela conseguiu nos pequenos 30, 40 anos de avanço tecnológico ao ponto de assombrar os Estados Unidos e impor uma polaridade, que aí não ficou só os Estados Unidos, ficou Estados Unidos e União Soviética, né? Então, assim, ela se impôs. E a gente não pode perder isso de vista, né? Assim como a China se impõe hoje. E ainda hoje a Rússia ainda se impõe, ela ainda é uma grande força hoje. Então, assim, e hoje o mundo caminha para um mundo multipolar, e não simplesmente capitaneado livremente pelos Estados Unidos, como eu sei que muitos gostariam que fosse, né? E não é, e cada vez mais vai ser multipolar. Então, assim, a gente tem que sair dessa ideia simplória, perdão pela palavra, desculpa, né? Que não deu certo, não deu certo, não deu certo. Não, gente, Estados Unidos não deu certo também, não. Estados Unidos tem a maior desigualdade social do planeta Terra. Tá? As pessoas morrem lá por falta de assistência médica, porque tudo é privado. Os Emirados Árabes, que é um dos países fortemente capitalistas, lá as pessoas estão morrendo à míngua naqueles bairros sórdidos que os turistas não veem.
Então, a gente não pode cair nessa ilusão e simplificar. Eu penso que é como o Eli falou, nós temos que começar a pensar, sobretudo nós que pensamos no espiritual, em identificar onde é que estão os maiores apelos espirituais e nos somar. Eu tenho certeza que nós não vamos conseguir caminhar para a frente sem entender alguns méritos do aprendizado que a gente teve dentro do capitalismo, como, por exemplo, a liberdade de iniciativa, que tem que ser preservada. A gente não pode colocar tudo fechado no controle do Estado. Cuba mostrou que isso não funciona. Então, a gente tem que buscar as virtudes de um lado, as virtudes do outro, sabe? E ir somando, porque não resta a menor dúvida, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista doutrinário, de um ponto de vista evangélico, que nós caminhamos para uma sociedade onde as pessoas não se sintam confortáveis na sua condição de privilegiada, enquanto o outro está passando fome. Nós caminhamos para uma sociedade onde a gente não vai ter interesse nenhum de acumular bens, porque nós vamos seguir aquela orientação daquele profeta nazareno que fala assim, não acumuleis tesouros na terra, onde os ladrões roubam, a traça corrompe. Para que isso? Bobagem. Acumula tesouros espirituais, porque são esses tesouros espirituais que falam de você. Né? Então, eu tenho certeza que nós caminhamos para essa direção. E a gente não pode perder isso de vista, sobretudo nesse conflito ideológico que está posto. Você colocou ali, né, que primeiro cresce para depois separar. Kardec entendia que a gente estava iniciando a fase de separação. Tá? Ele entendia que o século XIX começava a fase de separação dessas ideias, do joio e do trigo. Então, eu penso que a gente tem que ter muita sensibilidade agora, diante dessas ideias que estão postas, sabe? De começar a prestar atenção. Isso aqui é joio ou isso aqui é trigo, sabe? Porque, infelizmente, nós temos, assim, movimentos esses dias. Para quem acompanha o canal Fronteiras do Pensamento Espírita, um colega, nós convidamos ele para conversar conosco, o Franco. Ele está deveras preocupado porque ele percebe indícios de adesão de parte do nosso movimento espírita a discursos nazifascistas. E ele veio trazer, então, eu chamei ele, falei, traz isso aqui para nós. E ele foi trazendo os pontos, falou, olha, essas ideias aqui têm tudo a ver com o que aconteceu na Alemanha, e que a Igreja Católica não viu. Então, nós temos que ter muito cuidado enquanto espíritas, para enquanto espíritas a gente também não deixar de ver que tem alguma coisa errada no jogo, sabe? E a gente tem que estar muito atento. Então, nós temos que estar atentos, porque tem joio e tem trigo. E é dessa seleção que vai surgir essa transformação social. Tá? E aí, como nós estamos num grupo espírita e que a reencarnação é sempre trazida como argumento maior, né? Eu quero dizer assim, olha, gente, sinto muito, só existe 1% de probabilidade de a gente reencarnar nessa mesma posição da próxima vez, tá? Só tem 1% de probabilidade. E, segundo as instruções dos nossos maiores, né, dos espíritos luminares que trazem suas preocupações, eles vão dizer assim, olha, que aqueles de nós que fomos mais maduros espiritualmente, não vamos querer tomar lugar nessa disputa por riqueza dos que são mais ambiciosos, mais sagazes, mais gananciosos, que querem acumular, querem desfrutar, sem pensar nos outros. Então, é muito interessante que a gente comece a pensar naquele termo que Kardec usou de transformação social, de inauguração de uma civilização completa. É isso que ele chamava de um mundo de regeneração, e esse mundo de regeneração vai ter que ser construído por nós. Somos nós aqui, ó. Nós 23 que estamos aqui, e mais os que estão lá fora, e mais os ateus, e mais os católicos, e mais os budistas, e mais os candomblecistas, os umbandistas. Nós é que temos que construir esse mundo. E esse mundo não tem como ser construído se não for com base em sentimentos de solidariedade, de fraternidade, em priorização do coletivo em detrimento do individual, nesses valores que o Evangelho sinaliza para nós com tanta clareza e que não deixam dúvida. Se a gente lê o Evangelho, nós vamos ver que não há a menor chance de associar qualquer ideia ali com os princípios fundantes do capitalismo. É onde a minha leitura alcança. E eu peço perdão se em algum momento a minha fala foi desconfortável para alguém. É como eu acredito e penso que a gente tem que estar discutindo, porque é da discussão que nasce a luz. Muito obrigado pela oportunidade. Elias, nós aqui do Espírita.info agradecemos de coração a sua disposição, a sua fala. Agradecemos a todos que estão aqui conosco, né? E estão convidados para a sexta que vem, a gente tem um estudo de algumas questões selecionadas do Livro dos Espíritos,
E daqui a 15 dias a gente volta aí para o TED, e quem vai estar com a gente no TED vai ser o Adair. O Adair, no dia 15 de abril, ele vai falar sobre a seguinte questão: documentos históricos podem mudar o espiritismo? Então esse vai ser o tema aí, motivador aí, que ele vai trazer para a gente poder conversar. Tá joia? Então vamos encerrar. Ricardo, você poderia fazer uma prece para a gente? Assim, então, Senhor Jesus, profundamente agradecidos por essa oportunidade, nós vamos, nesses momentos finais, evocando a figura do nosso Pai Celeste, envolvendo os espíritos amigos num abraço muito fraterno e agradecendo, Senhor, esse momento tão grato aos nossos corações, tão rico para a nossa mente. E em seu nome, em nome de Deus, nós damos por concluída a nossa reunião. Tchau, pessoal.